infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material, vamos fechar levemente os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com a espiritualidade amiga, com os nossos espíritos protetores, que já estão aqui há bastante tempo, preparando este ambiente para nos acolher e nos receber. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus, rogamos aos benfeitores espirituais que nos amparem, que nos iluminem, que nos protejam neste momento, a fim de que nós possamos, todos nós, termos mais uma lição do Evangelho. E que a lição que nos for deixada nesta noite possa fazer com que alguma coisa dentro do nosso coração se modifique. Gratidão por essa oportunidade do aprendizado. Oramos também pelos nossos familiares, por aqueles que não puderam comparecer nesta noite, mas que estão no nosso pensamento e no nosso coração. E também para aqueles que se dizem nossos inimigos, para os nossos irmãos desencarnados, nós também vibramos de uma forma positiva. Gratidão e que assim seja. Que assim seja. A palestra de hoje tem como tema Causas Atuais das Aflições. Essa palestra, ela vai ser o estudo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4. Quando a gente fala de causas atuais das aflições, a gente também tem que lembrar que um dos paradigmas da doutrina espírita é sobre a reencarnação. Nós estamos aqui de retorno ao corpo de carne, mais um processo evolutivo com vistas ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento espiritual. Então, todos nós, indistintamente, temos um projeto reencarnatório. E esse projeto reencarnatório que nós estamos inseridos, cada um de nós, de acordo com as suas características, de acordo com as suas necessidades, tem este projeto com o objetivo da sua evolução espiritual. E isso é importante a gente ter bem presente. E um outro paradigma é sobre Deus, a existência de Deus. Deus que é um Pai de soberana justiça, de bondade, de infinito amor e de misericórdia. E como nós todos somos filhos de Deus, como um Pai amoroso e bom, Ele quer o nosso bem e nunca o nosso mal. Então, tudo aquilo que nós temos ao longo da nossa existência física, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é por nossa conta e risco. Nós somos os responsáveis, por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher os caminhos pelos quais nós iremos trilhar. Mas também nós temos que ter ciência que temos a responsabilidade por esses caminhos que nós escolhermos. Porque todos nós, indistintamente, somos semeadores. Nós estamos semeando o nosso plantio futuro. Mas não podemos esquecer que hoje nós estamos colhendo a semeadura do ontem. E quando a gente fala do ontem, a gente está falando de uma outra existência em que estivemos aqui neste planeta e que muitas vezes nós nos complicamos perante as leis divinas. E agora nós retomamos para aprendermos a melhorar, a nos aproximarmos de Deus. É uma tarefa fácil nós estarmos reencarnados? Não é. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos vários desafios. O primeiro desafio é o autoconhecimento. Nós temos que nos autoconhecer, conhecer as nossas limitações, saber quem nós somos e o que nós temos
que melhorar dentro dos nossos corações, no nosso psiquismo, nas nossas atitudes. Também nós temos que ter presentes que nós temos um período de tempo. Ele é muito curto perante a eternidade. Nós estamos aqui num espaço de tempo necessário para que a gente desenvolva as nossas aptidões. Nós temos também um outro desafio, que é o desafio da convivência. Nós temos que conviver uns com os outros. Imaginemos que nesse mundo tão amplo, tão diversificado, nós temos níveis de evolução diferentes. E nós temos que aprender a conviver. E a nossa convivência começa onde? Começa dentro dos nossos lares. Então, muitas das aflições que nós temos hoje, nós causamos na presente existência. E elas não têm nenhuma relação com a vida pretérita. Muitas sim, muitos sofrimentos, muitas dores, muitas doenças que nós teremos que passar. Sim, elas são em consequência de um passado espiritual que nós temos. E que nós temos que expiar alguns males ou provar que nós estamos melhores. Mas nem tudo que a gente sofre é por conta do nosso passado espiritual. Muitos dos sofrimentos pelos quais nós passamos é porque nós fazemos más escolhas. E normalmente as nossas escolhas estão vinculadas ao quê? Ao interesse pessoal. Ou seja, aquilo, o que faz isso aqui de bem para mim? O que eu ganho com isso? E muitas vezes nós barganhamos com Deus. A gente começa a barganhar com Deus, é quando a gente faz promessa. Eu quero receber a cura daquela doença que eu tenha, ou se eu conseguir um novo emprego, ou se eu me empregar, eu vou fazer uma promessa, eu vou conversar com Deus assim, olha, tu me concede aquilo que eu tô pedindo, olha como nós somos imaturos, e daí eu faço tal coisa. E nós temos que aprender que nós não temos que barganhar com Deus, porque nós temos que aprender a sermos melhores. Nós temos que aprender a fazer o mergulho interno e a gente entender que nós estamos aqui com um objetivo e esse objetivo é nobre. E esse objetivo é a nossa evolução espiritual. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas aquele lá reencarnou com essa tarefa, olha só, ele é bandido porque ele reencarnou. Ninguém, absolutamente ninguém reencarna para fazer o mal. Nós reencarnamos para evoluirmos, para melhorarmos. Às vezes, pelas nossas escolhas, a gente consegue avançar na nossa linha de progresso, mas às vezes, pelas nossas escolhas, a gente se complica mais. Então, o que nós temos que fazer nisso tudo? Em primeiro lugar, é a gente reconhecer que nós somos filhos de Deus e que Deus nos olha com a sua infinita misericórdia. Nos conhecermos, sabermos quem nós somos, quais as nossas fragilidades, para que a gente possa trabalhar essas fragilidades. E sabermos também que nós temos muitas conquistas. Nós não temos só fragilidades, nós temos muitas conquistas, muitas coisas boas que são conquistas nossas, e essas conquistas evolutivas ninguém tira. São diferentes das coisas materiais. As coisas materiais, as conquistas materiais, elas são passageiras, elas são efêmeras. Hoje nós podemos ter, amanhã a gente pode não ter. Mas aquilo que a gente conquista do ponto de vista moral e espiritual, isso é nosso. Isso ninguém tira de nós. Mas a reflexão lá do item 4 do capítulo 5, ela fala justamente de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha que bom, Jesus nos disse isso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então ninguém está só. Ninguém está só. Nós sempre temos Deus que, através dos benfeitores amigos, dos nossos espíritos protetores, nos amparam nos momentos de dificuldade. O que acontece é que nós nos desconectamos de Deus.
A gente se desconecta, a gente começa a ficar só nas questões materiais e a gente esquece das questões espirituais. E a gente pode se perguntar, quantas vezes a gente faz prece? A gente faz prece só quando a gente está nos momentos de aflição? Nós deveríamos fazer prece todos os dias, todos os momentos. Desde quando a gente levanta, agradecendo a noite, pedindo pelo dia que se inicia, à noite antes de dormir, agradecendo todo o aprendizado durante o dia. Quantas vezes nós nos conectamos com Deus através da prece? Então, muitas vezes nós lembramos da nossa conexão com Deus quando há dor e sofrimento. Quando as coisas estão todas numa boa, a gente se esquece. Só que gratidão é um sentimento que a gente tem que ter sempre, ou aprender a ter a gratidão. Principalmente agradecer por tudo o que nós temos conquistado nessa existência física. Estarmos aqui já é motivo de sermos gratos a Deus. Termos uma família já é motivo de gratidão. Termos o alimento, termos a natureza, termos uma casa para nos abrigar é motivo de gratidão. As dores são motivos de gratidão, porque as dores são um puxão de orelha para nos fazer a reconexão com Deus. Então, esse Pai soberanamente justo e bom dá a todos nós as mesmas condições. Não tem nenhum privilegiado. No dizer de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Olha que importante, a cada um segundo as suas obras. O mérito das ações é de cada um de nós. Então vamos lá, vamos trabalhar efetivamente pela nossa melhoria espiritual. Lá no Evangelho, nós temos a seguinte citação. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem causa na vida presente, outras fora dessa vida. Então, muitas das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos ressentimentos, eles são frutos da existência atual. Alguns são frutos da nossa existência pretérita. Isso não é a Karina que está falando, isso está lá no Evangelho. São os benfeitores amigos que vêm nos esclarecer. Então, muitas das aflições pelas quais nós somos atingidos na nossa existência física, elas têm uma causa, sim, na nossa vida pregressa. Mas diríamos que nós estamos aqui para evoluir e nós viemos para vencer. A gente não veio para falhar. São as nossas escolhas que muitas vezes fazem com que a gente se complique mais perante a justiça divina. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, tem pessoas que são mais mansas, mais pacíficas, elas têm mais paciência, tem pessoas que têm mais fé, que têm mais crença, tem pessoas que são extremamente irascíveis. Aconteceu alguma coisa, nem pensa e já explode. E a gente não pode esquecer, depois que a gente explode, é difícil depois juntar os caquinhos, né? Depois que o copo de vidro se quebra, a gente tem que ir lá juntar os caquinhos, a gente não consegue reconstruir ele. Então, quando nós somos extremamente irascíveis, nós temos que aprender a nos controlar. Porque lá no nosso lar, se nós somos muito aqueles explosivos por qualquer coisa, às vezes é alguma coisa que está fora do lugar, ou porque alguém falou alguma coisa, a pessoa já explode, já briga, e aí a confusão está armada. Se o outro
que recebe a agressão, ele é mais tranquilo, ok? Ele vai perdoar, ele não vai dar bola, ele vai dizer, isso daí tá doido hoje, alguma coisa aconteceu. Mas o que acontece, o outro também é irascível. Porque eu não levo desaforo para casa, porque tu pensa o quê? Olha só, e aí a gente começa e discute, e discute. E aí o pior é que a gente começa a cavocar coisas lá de 1900 e sei lá quanto, sabe? Porque tu me fez isso naquela oportunidade, porque olha só, tu me trata mal. Aí a gente começa a botar para fora tudo aquilo que não deveria, que deveria a gente ter perdoado, ter esquecido. Por isso que Jesus disse que era para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que é para a gente não ficar remoendo o passado. Né? Porque quem vive de passado é museu. A gente tem que deixar o passado como um aprendizado e não ficar remoendo. Então, cada um tem um caráter, cada um tem uma personalidade, porque são conquistas nossas. Então, o problema é quando são duas pessoas difíceis, orgulhosas, egoístas e que não cedem. Aí se brigam, aí vai dizer, mas é lá por causa da minha outra vida. Não tem nada a ver. Porque às vezes a gente tem aquele temperamento para burilar a nossa personalidade. Então, quando a gente vai explodir, pega uma água e enche a boca d'água. Sabe que existe a água da paz? Que é quando a gente está muito explosivo, a gente põe a água da paz, que é para não arrumar confusão. Então, muitas das coisas que acontecem no nosso ambiente familiar é porque nós cavocamos a confusão. Ele não tem nada a ver com o nosso passado espiritual. É porque a gente não se emenda no nosso orgulho, a gente não se emenda na nossa personalidade e a gente, muitas vezes, as pessoas gostam de briga mesmo, elas gostam de confusão, elas arrumam confusão na rua, no trânsito, se a pessoa der uma fechada nela, ela já sai, ela já abre a janela, ela já sai gritando, ela já sai xingando. Às vezes lá no comércio, uma pessoa vai atender até com educação, ela já arruma alguma confusão, porque ela é do caráter dela isso. Então a gente tem que ver, imagina quando o outro tem a mesma reciprocidade, dá confusão. E às vezes numa briga de vizinhos, o que acontece, às vezes um vai lá, pega um revólver e pá, mata o outro. Isso não é uma coisa distante que a gente está falando, coisas que acontecem todos os dias. Todos os dias acontecem. Por quê? Porque nós provocamos isso. Pelo nosso comportamento. Nós provocamos a dor, nós provocamos as separações dos nossos lares, porque nós temos uma personalidade difícil e que precisa ser modificada. E quem que faz isso? Nós. Não tem outro. Não tem outra pessoa que vai fazer por nós. A obra é de cada um, a cada um segundo suas obras. Então, eu é que tenho que perceber que eu estou sendo uma pessoa difícil lá dentro de casa, que eu preciso mudar. Depois não adianta, né? Quando a gente reclama, daí não... A gente é incompatível, vive 50 anos juntos, 30 anos juntos, descobre lá depois de 30 anos que é incompatível. Mas os outros 30... O que a gente estava fazendo? Estava dormindo? A gente não viu? A incompatibilidade, entende? Então, nosso desafio é a convivência. Porque nós é que temos que aprender a segurar as nossas iras internas, as nossas manifestações internas. Porque às vezes a gente magoa, prejudica, ofende, principalmente aqueles que nos amam, que nos querem bem. Então aí a gente sofre, é por conta lá da outra existência. Não é, não é. É porque nós fizemos essas escolhas. Aí o que acontece muitas vezes é na nossa saúde. Nós temos o livre-arbítrio. Eu decido fumar, eu decido beber. Livre-arbítrio. Daí eu descubro lá numa altura da minha vida que eu tenho um enfisema pulmonar, que eu desenvolvi um câncer de pulmão.
Ah, mas isso aí estava na minha programação reencarnatória. Nem sempre. Nem sempre. Se nós somos tabagistas, nós temos que assumir o risco que nós podemos provocar uma doença para o corpo físico. E aí a gente tem que arcar com as consequências. Ah, eu bebo. Ah, bebo só de vez em quando, aquela coisa toda. Mas eu bebo. Aí eu desenvolvo uma cirrose, um câncer de esôfago, um câncer de estômago. Eu vou dizer que estava no meu projeto reencarnatório? Nem sempre. Nem sempre. Nós provocamos. Então, o que nós queremos da nossa vida? Isso que a gente tem que se perguntar. Porque a gente fala dos vícios, é que nem a questão das drogas. Começa sempre naquele frenesi, na juventude, e aquilo vai tomando uma proporção quando a gente vira um farrapo. A gente reencarnou para isso? É lógico que não. O que acontece muitas vezes é que nós reencarnamos num ambiente propício para que a gente resista à tentação. É totalmente diferente. Eu posso reencarnar numa cidade, num bairro, onde há problemas de drogadição, eu já ter uma problemática de outra reencarnação que eu trago comigo, mas eu estou ali porque é para eu falhar? Não é para eu falhar. Eu estou ali naquele ambiente para resistir aquilo que muitas vezes em outras vidas eu caí. E às vezes a pessoa não consegue resistir, por quê? Porque o que nos falta muitas vezes é a bagagem moral, é a espiritualidade. Quando a gente pensa que nada dá nada, e aí que muitas vezes as pessoas pensam, a gente fala muito da questão da corrupção. A corrupção ela não nasce lá do grande, ela começa no pequeno. É ali que nascem as coisas. Elas não nascem dos grandes, elas não se desenvolvem nas grandes coisas. Acho que alguém reencarna para roubar, para ferir, para matar? Não, é claro que não. Nós reencarnamos com um projeto de evolução. E se a gente falha, a culpa é nossa, não é do outro, é porque nós fizemos as nossas escolhas. Então, se nós escolhermos os vícios, nós temos que arcar com as consequências. Então, muitas pessoas acham, mas isso aí é por causa que eu tenho que viver essa experiência. Tem que viver a experiência, sim, muitas vezes. Nós reencarnamos numa família difícil, com aquele companheiro, aquela companheira difícil, com aquele filho difícil, porque nós temos que aprender a amar. E o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente se compromete mais. Nos consorciamos, casamos, ok. Lá pelas tantas eu resolvo ter uma aventura extraconjugal. Reencarnei para isso? É claro que não. Aí meu companheiro, minha companheira sofre por conta do que eu estou fazendo? Eu vou dizer que foi lá na reencarnação? Não. É causa atual hoje. É semeadura do hoje, nós colhemos. Então a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo aqui na Terra. A gente não veio passear aqui. Ninguém veio passear. Todos nós viemos com algo nobre para desenvolver. Então a gente tem que se dar conta disso. E o remédio para as nossas dores não é bom, é amargo. Quando nós ficamos doentes, que nos é prescrita lá a receita, o remédio é muito ruim, é amargo, o tratamento é doloroso. Mas se eu estou doente, quem é que tem que fazer o tratamento? Sou eu. Não adianta meu pai, minha tia, meu filho, meu marido tomar o remédio por mim. Eu tenho que fazer o tratamento. E o tratamento é doloroso. Então, às vezes, a gente tem que ouvir coisas difíceis, porque a gente tem que despertar. Aí muitos pensam assim, mas eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Deve, é hoje, agora. Mas lá atrás eu fiz isso, foi no passado, aconteceu. A proposta é daqui para frente.
gente fala nessa proposta de mudança daqui para frente, vamos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o maior dos perseguidores dos cristãos, depois da volta de Jesus à espiritualidade. Quando Jesus aparece para Paulo de Tarso na estrada de Damasco, e que Jesus pergunta a Paulo de Tarso, por que me persegues? Diante de toda aquela luminosidade do Cristo, ele cai na real. Mas ele não diz para Jesus assim, tu vê, né, Jesus, olha só o que eu fiz no passado, eu persegui os cristãos. Ele não falou isso. Ele disse, que queres que eu faça? Olha a atitude proativa de Paulo de Tarso. Ele não tinha mais como remendar o que ele tinha feito. Mas a partir daquele momento, quando Cristo nasce para Paulo de Tarso, um novo homem. E a ele nós devemos a propagação do cristianismo. Por quê? Porque naquele momento ele resolveu a renovação. E essa é a nossa proposta. Algum momento vai cair a nossa ficha. E aí então a gente vê muitas coisas, por exemplo, na atualidade, na família, de filhos, por falta de educação, por falta de moralidade, que deve acontecer lá dentro dos nossos lares. E aí a gente sofre. Quando nós negligenciamos a educação dos nossos filhos e eles despendem para o mundo das drogas e causa muita dor e sofrimento, a gente não pode atribuir isso aí lá da uma existência pretérita. Houve negligência da nossa parte, no sentido de educação, nesta vida. E aí a gente sofre. Então, essa reflexão para todos nós, para a gente pensar o que nós estamos fazendo na nossa vida. E um dia a gente tem que voltar. Porque o nosso retorno, a nossa verdadeira casa, que é lá na espiritualidade, é de lei. Então a gente tem que aproveitar a nossa vida, porque tem pessoas que dizem assim, tem que aproveitar a vida, né? Como se aproveitar a vida fosse falhar a vida inteira. Aproveitar a vida é fazer o bem. Felizes aqueles que aproveitam bem a vida e se propõem à mudança. E se propõem a serem melhores. Às vezes são ridicularizados pelos outros. Olha só, olha que carola, agora tá diferente, não bebe mais, não quer mais fumar, só está numa outra vibe. Olha que bobinho. Ele tá certo. Bobinho é quem fica no mesmo vício, que continua do mesmo jeito. Porque quando nós voltarmos para a nossa verdadeira pátria, a gente não vai levar nenhum bem material. Nada, nem carro, nem casa, nem roupa, nada, nem o corpo físico. Vamos levar todo o bem que nós tivermos feito nessa vida. Tudo que nós tivermos, todos os esforços que nós tivermos empreendidos para nós nos tornarmos melhores, é isso que nós vamos levar de retorno. Felizes os que acordarem e despertarem para o real sentido da vida, que é a nossa comunhão com Deus, a nossa aproximação com Deus. Então vamos aproveitar sim a nossa vida e vamos começar hoje, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. E para finalizar, os males de toda a natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, nesse momento, nós vamos agora receber o passe. Então, os médiuns lembrando que vamos nos tornar receptivos para recebermos esses fluidos de cura, as bênçãos que sobre nós se derramam. Vamos fechar os nossos olhos, primeiramente agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos,
aos nossos espíritos protetores, por mais este aprendizado ao qual nós estivemos aqui submetidos. Gratidão por todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias da nossa vida. Que nós possamos receber esses fluidos de cura, calmantes, restauradores, que sobre nós são derramados. Que nós sejamos receptivos a essas bênçãos que sobre nós são derramadas nesse momento. E que possamos retornar aos nossos lares em muita paz. E que assim seja.